A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa tarde. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teus projetos. Que Deus abençoe teu coração, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor venha sobre a tua vida neste dia. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida de uma maneira muito poderosa. Ele é o teu conforto, o teu socorro, bem presente na angústia. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, meu irmão? Vamos dar início hoje a esta oração poderosa, aonde eu tenho colocado todos os dias, para que a gente não venha desistir de orar, né, irmãos? Os dias são maus, o inimigo não brinca de ser demônio, de ser inimigo. De muitos crentes estão brincando de ser crentes, o diabo não, ele não descansa, ele não para. Às vezes você está aí afrouxando as tuas mãos, desistindo do caminho, colocando as tuas armas de canto e o inimigo está levantando as armas dele para poder vir com mais força contra você. Então hoje eu quero te dizer, meu querido, levanta essa cabeça, anda, vai. Sai desse estado deplorável que você se encontra. Chega do inimigo te envergonhar. Chega do inimigo te oprimir. Deus é muito maior, por isso que a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, não deixa que o inimigo roube de ti as forças que você ainda tem. Eu já quero começar essa oração com uma palavra aqui, em Salmos capítulo 44, onde diz a palavra de Deus, o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela tua espada, nem o teu braço os salvou, e sim a tua destra, o teu braço, a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a salvação para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Amém, irmãos? Só até aí. Irmãos, essa palavra aqui, aonde o Senhor vai dizer que o povo se recorda dos favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Olha, o salmista, ele crê que o povo de Deus está sofrendo e sobre derrota porque Deus o abandonou. Então, ou seja, o povo estava aflito, né? O povo estava angustiado porque eles estavam sofrendo. Eles estavam sobre derrota, na verdade, e achando que Deus tinha abandonado eles. Contudo, estava perplexo, porque não vê o pecado que motivem semelhantemente rejeição. Então, ou seja, pois eles permanecem fiéis a Deus e ao seu conserto, ainda mediante ao sentimento de abandono, há um sentimento que você está se sentindo sozinho. De uma coisa você tem que ter certeza no teu coração. Não existe pecado que motive a rejeição. Deus não vai te rejeitar por causa do pecado, irmão. Olha, você quer ver uma coisa que um homem foi rejeitado na Bíblia? Saul. Por quê? Não foi o pecado dele em si, mas foi porque ele foi rebelde, ele foi desobediente à voz de Deus. Saul, a palavra de Deus diz que ele, quando Samuel foi falar com ele ficou resistente, ele mentiu, ele omitiu várias vezes, mas não reconheceu o erro dele. Então você vê que essa é a prova de que o pecado não faz Deus rejeitar o homem. Na verdade, a desobediência, a mentira, o engano daquilo ali. Então, ou seja, às vezes é igual quando o povo diz aí no mundo
que está comendo sardinha, rotando caviar. Então, ou seja, a pessoa está vivendo uma coisa que não é. Mais preocupado com a honra do que com a misericórdia. Você está mais preocupado, irmão, com a honra do que com a misericórdia de Deus? Olha, se preocupe, isso é sério. Porque se tu está mais preocupado com a honra do que com a misericórdia de Deus, eu quero te dizer, meu querido, você está perdido. Você está na mão do inimigo, está fazendo a vontade de Satanás. Porque o homem que prefere mais a honra do que a misericórdia, ele não está preocupado com o céu. Isso é fato. Então, ele vem dizendo isso aqui, contudo, ele não estava perplexo porque vê pecado que motivasse a rejeição. Porque o povo, apesar de tudo, ainda permaneceste fiel, porque você vê, olha o que o povo diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em nossos dias nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, e como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Então, ou seja, aqui o povo estava dizendo que eles ouviram com seus ouvidos o que os pais tinham contado. Irmão, quantas coisas você ouve Deus dizer para você que Ele fez por você? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas vitórias, até nas percas o consolo, até o sustento na hora da provação. Quantas provisões Deus te enviou. Às vezes você está tão murmurador que você está pouco agradecido às coisas que Deus faz. Porque o salmista disse: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Pois são muitíssimos. Então pensa comigo que às vezes você está mais murmurador do que grato diante de Deus. Deus está dizendo aqui através dessa palavra: olha, nós ouvimos com nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos. Como expeliste as nações, como plantaste, né, ali os nossos pais, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Quantas pessoas passam as coisas aí, mas Deus está sempre te abençoando, está sempre te livrando, está abençoando tua família. Irmãos, eu sou a prova real de tantos livramentos que Deus tem dado a mim e aos meus. Quantos livramentos o Senhor tem dado a mim e aos meus irmãos? Muitos, muitíssimos. Se eu fosse detalhar para você aqui o tanto de livramento que Deus tem dado, nós ficaríamos aqui a tarde e a noite toda falando de tudo que Deus tem feito. Né? Eu já vi Deus dar muitos livramentos de morte à minha família, aos meus sobrinhos, à minha mãe, à minha irmã, aos meus irmãos, aos meus parentes, até a mim mesmo, irmão. Quantos livramentos Deus dado. Eu sempre dou o testemunho aqui, eu sou um testemunho vivo do milagre de Deus. Eu sou um milagre ambulante, como eu sempre falo para as pessoas. Porque uma pessoa que foi curada do coração, do pior grau da tempestade, do hipertireoidismo, sem passar pela mão do médico, é algo muito sobrenatural, meu querido. Viu? Então, Deus ele tem feito assim proezas na minha vida. Então eles ali estavam se lembrando dos feitos que Deus tinha feito. Você está se lembrando? Você está se recordando? Se recorda aí. Às vezes você está aí só questionando: ah, Deus, porque o Senhor me abandonou? Ah, Deus, porque o Senhor não está me vendo? Ah, meu Deus, porque olha aí, isso aqui que está faltando ali, que está faltando aqui. Mas às vezes você esquece de agradecer, irmãos, por tudo que Ele tem feito por você. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou. E sim, a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Irmãos, você viu o que Deus está dizendo aqui através dessa palavra? Nós não conquistamos terra alguma, nem bênção alguma, nem vitória alguma, nem livramento alguma pela nossa força das nossas mãos. Nós não conquistamos livramentos pela nossa espada, mas a Bíblia diz que foi pela destra de Deus e pelo seu braço e pela luz da tua face. Por que Deus livrou? O Jó, ele disse: e por fim o meu Redentor se levantará ao meu favor. Ou seja, apesar de Jó estar naquele estado, ele sabia que Deus era com ele, porque Deus conhecia o caráter de Jó. Deus conhece teu caráter, irmão. Você não precisa ficar provando nada para ninguém. Às vezes você fica preocupado em provar coisas para os outros, tentando se justificar. Silêncio, irmão, nesse processo. Deus é poderoso para te justificar e para te abençoar neste dia, nesta semana, neste ano.
Não se preocupe, para de se justificar, meu querido. Para de dizer para os outros, para de guerrear com as pessoas, porque o fulano te acusou, porque o teu amigo, o teu pai, a tua mãe se levantou contra você dizendo algo ao teu respeito que não era verdade. Irmãos, faz silêncio nesse processo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor fez o povo conquistar a terra, não foi pela espada nem pelo braço deles. Eles não foram salvos por causa do braço deles, eles foram salvos pela destra de Deus, pelo braço de Deus e pela luz da sua face. Porque por quanto Deus se agradou deles, Deus se agradou de você, meu querido. Ele sabe, Ele conhece o teu caráter. Ele conhece a tua dignidade, Ele conhece o teu preço, o teu choro, a tua dor. Por isso que a palavra de Deus diz assim, aquele que anda semeando e chorando, colherá seus molhos com alegria. Então Deus, Ele conhece, Ele sabe que você está andando, semeando, chorando. Ele sabe os dias que você está debaixo de tanta luta, debaixo de tanta guerra, debaixo de tanta perseguição. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo como ninguém, meu irmão. Por quê? Porque o salmista vem declarando aqui, porque Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a salvação para Jacó, por Ti venceremos os nossos inimigos e pelo Teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Em outras versões diz, e pelo Teu nome pisaremos todo mal. Irmãos, a Bíblia diz que, aleluia, que Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Deus te deu autoridade para tu pisar na cabeça dessa serpente, para tu pisar na cabeça desse escorpião, para tu levantar essa mão com autoridade na tua casa, na tua rua e dar ordem para que este demônio vá embora, para que essa opressão vá embora, para que essa tristeza vá embora. Sabe por quê? Porque Ele disse, olha, por Ti venceremos. Por isso que Jesus disse, nós em Deus somos mais do que vencedores, meu querido. Você é mais do que vencedor em Cristo. Deus é o teu alicerce, Ele é a tua proteção, Ele é o teu escudo, porque o inimigo ele está ali tentando nos destruir, mas Deus nos cerca antes do inimigo nos cercar. Glória a Deus, aleluia. Então, pelo Senhor, tu vai vencer os inimigos, pelo nome dele tu pisarás os que se levantam contra ti, pois ele disse, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste o que nos aborreciam. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje está dizendo para você, confia nele, não confia na tua força, não confia que porque você está jejuando, ou porque você está dando um bom dízimo, que Deus vai livrar, que Deus não, irmãos, apenas confie no Senhor, confia nele, espera nele, porque o Senhor te dará livramento. A Bíblia diz que o Senhor salvou dos inimigos e confundiu os que aborreciam. Deus vai confundir todos aqueles que te aborrecem, para no fim em Deus nos gloriarmos e todo dia louvarmos o teu nome eternamente. Meu querido, nada vai impedir de você glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por ti. Se recorda de tudo que Deus fez pela tua vida, pela tua casa. Foi muitos benefícios, foi muitas bênçãos, foi muitas vitórias. Para você retroceder agora, para você voltar para trás agora, não é tempo de retroceder. Deus não se agrada daqueles que recuam. Deus não se agrada daqueles que voltam para trás. Deus não se agrada, meu querido. A palavra de Deus diz no livro de Neemias que o povo com uma mão fazia a obra e com a outra eles estavam com a espada para proteger sua casa, sua família. Então não solta a tua arma, não solta o teu escudo, não solta a mão da obra. Você está aí nessa situação dizendo, eu vou largar tudo, eu vou largar a obra, eu vou largar a igreja, eu vou largar ministério, eu vou largar emprego, eu vou largar família, eu vou largar casamento, vou largar filho. Calma, Deus está dizendo para você, calma.
desanimar, não é tempo de tu largar, não é tempo de tu abandonar. O socorro de Deus está indo aí sobre a tua vida, sobre o teu coração, porque Ele disse, mas agora tu, aleluia, tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelha para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o preço. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, ele disse aqui, ó, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantaste no lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso, pois Ele sabe o segredo do nosso coração. Que Ele está dizendo para você, nosso coração não voltou atrás, não é tempo de você voltar atrás, nem os passos desviados da vereda do Senhor, viu? Porque se você se esquecer de Deus e levantar a mão para outro Deus, Deus não vai conhecer, meu querido, Deus não vai saber se você desviar, Deus não vai saber se você seguir outro Deus, Deus não vai saber, meu querido. Claro que Ele vai, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece os segredos do coração. Olha, Ele disse, se por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. É verdade, irmão. Todos os dias nós somos mortos, todos os dias, porque o Espírito Santo revela que o sofrimento vem ao povo de Deus por causa da sua fidelidade a Ele no mundo hostil. Então, ou seja, a gente sabe que muitos sofrimentos vêm porque Deus se revela ao povo de Deus por causa da sua fidelidade. Porque a gente está vivendo um mundo hostil, irmão. O apóstolo Paulo cita esse versículo em Romanos 8,36 para ensinar que todos que se identificam com Cristo e que não se conformam com o mundo ímpio enfrentarão aflições, perseguições e outros sofrimentos ao mesmo tempo. Ao povo de Deus, o povo de Deus tem como certa a vitória em Jesus Cristo, meu querido, sabendo que o sofrimento algum pode separá-lo do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, meu querido, mas isso aí é um processo que Deus está te ensinando. Ele disse, olha, desperta porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeite para sempre, porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te, nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. O que eu estou falando para você aqui, clama a Deus e o Senhor te responderá. Bate nessa porta e essa porta se abrirá. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa te ouvir, a mão dele não está encolhida para que não possa te salvar, meu querido. Clama a Ele, porque o Senhor não te rejeitou para sempre, não. Todo esse sofrimento aí, aleluia, nada disso pode te separar do amor de Deus. Na verdade, isso aí tudo tem que te fazer cada dia mais firme, porque Ele disse, levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Meu querido, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Você não foi consumido pela misericórdia de Deus, como eu estava falando no princípio dessa palavra. Se você está aí, você não pode preferir mais a honra do que a misericórdia. A misericórdia de Deus é que te sustentará, que te livrará, que te dará a vitória. Então, eu quero te dizer, Deus está enviando auxílio para te resgatar por amor das tuas misericórdias, meu querido. A mão de Deus vem sobre você hoje, sobre a tua casa hoje. Lembra-te, pois da onde tu caíste, levanta-te. Ainda não é teu final. Deus está colocando uma vírgula nessa tua história, nessa tua vida. Deus está te dando mais uma oportunidade para tu tomar posse de todas as bênçãos e vitórias que Ele tem preparado para ti. Em nome de Jesus, glória a Deus. E agradeço, Senhor, por este momento, por esta oração. Vamos orar, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a glória para todos sempre. Amém. Hoje queremos nos recordar, Senhor, de todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, porque, Senhor, tu não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Quando o Senhor fala, tu cumpre. Quando o Senhor fala, tu opera. Quando o Senhor fala, o céu se move, o morto ressuscita, o cego enxerga. Meu Pai, o coxo anda, o enfermo é curado, o canceroso espelha o câncer, a AIDS, Senhor, some, a miséria sai, a opressão sai. Jesus, basta uma palavra tua para a história desse homem, dessa mulher mudar. Basta uma palavra para o inimigo bater em retirada. Basta uma palavra, meu irmão, para o Senhor quebrar toda essa opressão que está aí na tua casa, essas correntes, esses grilhões, para Deus quebrar esse vício que está na boca do teu filho, que está na boca da tua filha, para Deus quebrar essa prostituição, para Deus libertar essa pessoa da homossexualidade, do lesbianismo, para Deus poder te dar vitória nas tuas causas da justiça. Basta uma palavra de Deus. Deus é Deus. Aleluia. Ó Senhor, eu quero decretar vitória sobre a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, e quero dizer no nome de Jesus: sai daí, Satanás, sai daí, sai daí, sai desse coração, sai dessa mente, sai desse hospital, sai desse leito, sai dessa perna, desse braço, sai dessa barriga, essa barriga que dói de noite, sai desse coração infarto, sai daí, sai dor na cabeça que não passa, vai embora esse cabelo que cai sem parar, sai daí, enfermidade do inferno, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque por teu nome, Senhor, pisaremos todo o mal, venceremos o inimigo, pela tua destra alcançaremos toda a vitória em ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe, que a vitória de Deus esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Fica com o abraço sua irmã e até mais.